Então, o DNS, pessoal, é um dos exemplos assim mais clássicos de sistemas distribuídos. Por quê? Porque ele funciona como se fosse um só. O usuário enxerga um. Quando vocês vão configurar lá no computador de vocês, em TCP/IP, vocês normalmente colocam lá o DNS primário ou no máximo DNS secundário. O pessoal lá põe 8.8.8.8.8 e deixa lá. Então, para vocês enxergam com uma máquina só. Na verdade, não é uma máquina. É um conjunto de várias máquinas distribuídas aí ao longo do planeta que fazem todas essas operações. Nos Estados Unidos estão os nossos primários, né? E depois os nossos secundários para cada país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a FAPESP centraliza. Tem o registro.com e FAPESP. Ele centraliza o BR. Então, a partir deles, vão fazendo registro de todos os outros. Ok? E cada país é a mesma coisa. Vai ter uma entidade em cada país responsável por manter o servidor lá. Então, quando eu tenho algum domínio que eu quero comprar, eu vou nesse site, por exemplo, antigamente era FAPESP, hoje é registro, né? Registro BR. Então, ali você entra, pesquisa um determinado domínio, se você quiser ver se alguém está usando ou não. E como é que ele sabe disso? Ele procura lá no servidor DNS. Se não tiver, ele libera para vocês registrarem. Se tiver sendo usado, ele mostra quem é a pessoa que tem o direito de uso. Então, não tem ainda. Vou registrar lá, Renato Correia de Barros, por exemplo, .com.br. Quero registrar isso daí. Você vai lá no domínio. Então, aqui, ó, registro. Registro BR. Professor. Opa, tem um lugar errado já. O que acontece quando a gente troca o DNS lá nas configurações do roteador, alguma coisa assim, de conexão? Aí tem gente que vai lá, diz para trocar e colocar aquele da Google, tipo 888, depois 8844. Qual que é a diferença disso? A diferença só qual o servidor que você vai acessar primeiro. Imagine, ele é assim, ó. Pera lá, deixa eu pegar. Acho que eu falei que precisa da câmera. Lá, aqui está o servidor primário, que está nos Estados Unidos, né? EUA. Então lá, você tem os primeiros registros, que é o .com, .gov, sem nada, .edu. Então, esses são os servidores primários. Depois, para cada país, ele vai ter um aqui, ó. Por exemplo, BR vai ter um, Argentina vai ter outro, cada país vai ter o seu. Dentro do BR, ele vai ter lá o Gov, o Com, o Edu e assim por diante. Eles vão fazendo uma árvore. O que é quando você coloca lá no Google? É um dos servidores só que você está colocando. Então, ele tem uma máquina aqui que é do Google, que ela lá dentro, o que ela faz? Primeiro ela pesquisa aqui em cima. Então, o que essa máquina vai fazer? Ela tem uma lista ali que o Google mantém de algumas máquinas, e tudo que não tiver nessa lista, ela vai procurar a partir dessa estrutura. Entenderam a ideia? Qual que é? Então, o que você tem ali? É a mesma coisa assim. Como que seria isso? Eu monto um servidor DNS meu. Então, o que tem nesse servidor DNS? A lista das páginas que eu mais uso. Ou que eu acho que alguém está pagando para manter lá. Então, quando você faz um registro, ali no registro BR, por exemplo, você pesquisa um domínio, registra ele, você tem que colocar onde vai ser armazenado o servidor DNS. Você vai ter que registrar isso em algum servidor. Então, esse servidor que vai registrar isso daí que você escolhe. Onde que vai ficar esse servidor? Então, ó, é esse servidor que você vai colocar aqui dentro. Então, no caso, por exemplo, lá, ó. Vou colocar aqui. Então, aqui tá tá um mestre lá nos Estados Unidos, tudo bem? Aí o Google cria um servidor aqui dele, ó. Cria um servidorzinho, um serviço DNS. O que o Google faz?
ele vai lá e ele cadastra algumas páginas aqui dentro. Tudo que não tiver aqui, ó, ele busca aqui nesse servidor principal. E dele sai procurando em todos. Então, no final, você acaba localizando. Entenderam a ideia? Qual é a vantagem de eu colocar o do Google e não o do meu provedor local, por exemplo? A vantagem é backup. Com certeza, o Google tem mais de um servidor DNS. Então, se um servidor morrer, outro servidor assume, porque é um cluster. Então, são mais de uma máquina que faz o serviço DNS deles. Então, quando você usa o DNS deles, nada mais é do que ele vai lá e ficar fazendo essa busca. Ele tem uma cópia dessa árvore aqui. Só que ele tem uma cópia e ele tem o quê? Backup dessa cópia. Ele tem a cópia e um backup da cópia. Então, se você está usando essa daqui e essa daqui caiu, a backup assume. Então, por isso que geralmente a gente usa do Google, que é um servidor que com certeza vai estar no ar. Ah, e se eu coloco o DNS do Zezinho da esquina? Se o Zezinho da esquina cair, você não localiza nenhuma página, apesar de toda a internet estar funcionando. Porque quando você coloca uma página aqui em cima, ó, você vem aqui em cima e coloca www.uol.com.br, por exemplo. O que é a hora que eu coloco aqui o uol.com.br? Na verdade, ele nem sabe o que é isso. Quando eu digitar Enter aqui, ele vai lá no servidor DNS que eu especifiquei na configuração e pergunta, você conhece o UOL? Só que esse servidor tem que estar funcionando. Entenderam? Por exemplo, aqui no meu caso, CMD, conte. Eu vou entrar aqui no ipconfig e vou olhar a configuração do meu DNS. Cadê DNS? IP, máscara. Não tá aqui? Tá. Gateway, subrede. Deixa eu colocar barral aqui, config barral. IP barral. Pegar toda a configuração de rede. Então eu vou abrir lá e vou olhar a configuração de rede da minha máquina. Tem coisa pra caramba. Aí ele vem, família Realtek, que é a placa de rede que eu estou usando. Travou essa siroca aqui? Config barral. Oxi. Tá aqui, ó. Realtek. Aí eu vou procurar aqui o DNS. Tá mais para baixo, senhor. Estou procurando aqui. Sufixo DNS, LAN, endereço fixo, habilitado, endereço IP. Estaria que tá aparecendo aqui, só que ele não tá mostrando aqui, ó. Eu odeio quando tá algum pau aqui, ó, na hora. Servidor DHCP, cadê o servidor DNS? Servidor DHCP, servidor DNS. Aqui eu estou usando o meu roteador. 192.168.0.1. Tudo bem? Então, meu roteador é o endereço DNS. Se eu entrar na configuração do meu roteador, lá vai ter qual é o DNS que eu tenho que acessar, que é o próximo servidor. Entendeu? Então, todo mundo, ó, dentro da minha casa, todo mundo vai acessar 192.168.0.1. Quem que é esse carinha? É o meu roteador aqui que está ligado na internet. Beleza? Lá do Speed ou qualquer outra empresa que você contratar aí o serviço. Dentro desse roteador, ele tem um link lá. Quem é o servidor DNS dele? Então, ele vai apontar para o próximo. Entenderam? Que provavelmente deve ser o DNS do meu provedor aqui, que é a FIT. E depois dele, a FIT deve apontar para um outro. Um vai apontando para o próximo. Entenderam?
sempre para o maior. Então, quando eu coloco aqui o wall.com.br, o que ele vai fazer? Ele vai procurar falar assim, puta, não sei o que é o wall.com.br. Ele vai vir no meu roteador, falar para o meu roteador, ô roteador, você conhece o wall.com.br? Ele vai falar, ele vai olhar na listinha dele. Cada roteador tem a sua própria lista. Ele vai olhar e falar assim, quem configurou a sua rede aqui não falou nada. Como eu não sei, então ele vai no próximo. Quem que é o próximo? É o que tiver configurado nele. Então nele está o DNS lá da FIT. Aí ele vai lá no DNS da FIT. O DNS da FIT, você conhece o wall? Se tiver por acaso escrito na listinha dela lá, ele fala IP tal. Se não tiver, aí fala, putz, eu não sei. Procura no próximo. E ele vai procurando no próximo até achar o site que ele precisa. Geralmente ele pesquisa ali até 8 servidores diferentes até achar isso daí. Para saber qual deles está registrado. Entenderam? Ou não? Aham, sim. Ficou claro? Vamos fazer um desenho mais aqui prático para vocês. Aqui estou eu. Tudo bem? Meu computador está aqui, ó. Aí eu preciso procurar o DNS. O que meu computador faz? Ele vai lá e vai procurar no meu roteador aqui, ó. Meu roteador interno. Beleza? Ele entrou lá no meu roteador interno. O meu roteador interno não achou nada. O que ele faz? Vai procurar na FIT. Vai procurar na FIT. Aí pergunta, FIT, você conhece ele? Aí fala, pô, eu não conheço. Aí lá na FIT o cara configurou que o próximo dele vai ser do Google. Do Google. Aí lá na FIT ele vai lá e fala assim, ó, não conheço o UOL. Aí ele pergunta, ô Google, você conhece o UOL? Vamos supor que ele também não conheça. O que ele vai fazer? Ele vai procurar aquele um lá dos Estados Unidos. EUA. Você conhece o UOL.com.br? Ele fala, putz, não conheço. Procura lá no BR. No servidor do Brasil. Procura o BR. Aí lá no BR está registrado o UOL. Aí ele fala, eu conheço o UOL sim. É o IP tal. Aí ele sai voltando isso daqui, ó. Senhor, dá no CMD aí um tracert para o pessoal ver como é que é, coloca algum site e aí. Traceroute? Não, é tracert. É, Traceroute. Mesma coisa? É a mesma coisa. Põe qualquer URL. Aí você digita o Traceroute, site. vou colocar aqui, www. Vou colocar o UOL mesmo. Tudo bem? Quando ele começa, ó, tá vendo, ó? Ele veio aqui e procurou meu roteador, ó. O D-Link foi o primeiro que ele passou. Depois foi lá no das FIT. Depois foi lá no Insight. Depois foi lá em São Paulo. Tá vendo que ele vai passando de várias máquinas aqui, ó, nessa lista aqui enorme? Qual é a vantagem de eu colocar direto um maior? Ele não fica passando nesse monte. Entenderam? Se eu coloco... E se um desses daqui cair? Se o meu aqui, ó, o meu roteador, que tá aqui, ó, meu roteador está configurado para o DNS da FIT. Se o seu DNS da FIT cair, não caiu a internet, só caiu o DNS. Tudo bem? Minha internet não vai funcionar, porque ele não consegue procurar o próximo. Aqui ele não vai sozinho para cá. Precisa primeiro passar pelo da FIT. Então, geralmente, o que o pessoal faz? Coloca DNS grande, então empresas grandes que mantêm DNS que funciona 24 horas para não ficar caindo. Eu não vou colocar DNS de pequenininho, pessoal. Se eu coloco pequenininho, ele fica passando em 500 lugares antes de achar o UOL. Entenderam o problema?
E por que as empresas colocariam, então, um DNS aí interno? Que nem a FIT, por exemplo. Por que ela configura o roteador dela para entrar no da FIT e não entrar no UOL direto? No UOL não, no Google direto. Pelo seguinte, se ela coloca um interno, por exemplo, ela coloca o meu roteador aqui para pesquisar primeiro na FIT, ela pode ter o controle de alguns sites. Então ela pode redirecionar, falar, olha, nossa, os caras estão acessando muito esse servidor aqui do Netflix. Vamos imaginar que a FIT tem um Netflix dentro dela. Tem um servidor Netflix dentro dela. E ela tem. E ela tem. Esse é o pior. A hora que você procura Netflix, em vez dele mandar para ir lá para os Estados Unidos, o que ela faz? Lá no DNS dela, ela redireciona para o servidor interno dela. Entenderam? Aham. Então, qual que é a vantagem para a FIT fazer essa bagunça aqui? A vantagem para a FIT de manter o roteador aqui é que quando eu procuro Netflix, em vez dele vir aqui no Netflix e ir lá para o Google para procurar, por exemplo, ou ir para os Estados Unidos procurar o Netflix, ele vem e como ele tem um roteador, um computador interno deles, que já é uma cópia do Netflix, a hora que eu colocar Netflix, em vez de ir para os Estados Unidos, o que ele procura primeiro, pessoal? Nesse servidorzinho deles aqui, ó. Entenderam a ideia? Sim, sim. Então ela consegue ter controle de alguns sites. Mas, de maneira geral, o que seria melhor? O ideal seria você sempre redirecionar para o mais longe, assim, o mais top. Tipo do Google, por exemplo, que funciona 24 horas, não tem perigo de cair, não tem perigo de fazer nada. Porque geralmente um DNS desse daí, ó, que nem da FIT, eu não sei se eles têm duas máquinas lá para fazer DNS. E se ele só tem uma só? E essa máquina cai por algum motivo? Mesmo que o restante da internet esteja funcionando, o link funcione, eu não vou localizar nada. Por quê? Porque ele vai procurar essa máquina aqui da FIT, ó. Ele vai procurar essa máquina aqui da FIT, não vai localizar e não vai funcionar meu sistema. Entenderam? Alguma dúvida? Alô? Vocês estão aí ainda? Não, professor, nenhuma dúvida. Ficou claro então essa diferença? Sim. Então, normalmente os pequenos, eles sempre colocam uma lista de passando por um monte para eles ter controle interno. Ele colocar uma regra lá. Se você tentar acessar a Netflix, em vez de ir para a Netflix lá, primeiro acessa o meu servidor. Entendeu? Aí ele consegue fazer essas regrinhas ali dentro. Por isso que geralmente ele coloca uma interna, não coloca lá um provedor lá em cima, porque lá no Google ele não vai conseguir fazer isso. Ele não tem acesso ao servidor lá do Google e lá na lista, lá dentro do servidor do Google, fala, ó, se o cara tentar assinar Netflix, ó, primeiro manda lá para mim de volta. Ele não tem mais esse controle. Ok? Então, mas e beleza. E se eu for aqui no meu roteador, tirar o DNS da FIT, que é esse daqui, ó, 177.154.41.254. Se eu pegar essa máquina aí, tirar do meu DNS e colocar o 8.8.8.8, o que vai dar a diferença? A diferença é que cada vez que eu pesquisar um site, o primeiro lugar que ele vai pesquisar vai ser lá direto no Google. Ele nem vai olhar nesse interno aqui. Então, se eu tentar acessar, por exemplo, Netflix, onde que ele vai procurar Netflix, pessoal? Ele vai procurar lá no Google direto, lá em cima. E já vai acessar o catálogo da Netflix. E vai pular essa máquina interna que tem dentro da FIT. Nem vai passar por ela. Qual que é o ruim disso daí? Essa máquina interna ela é mais rápida. Eu não preciso baixar lá do catálogo brasileiro ou americano
trazer até aqui. Já está dentro da rede deles, eles têm uma cópia. Eu pego aqui e já puxo para minha máquina, é muito mais rápido. Entenderam? Sim. Ô José, ficou claro aí que você tinha feito a pergunta? Não sei se era isso que eu consegui te responder. Ah, deu certo. É isso mesmo, professor. Né, que hoje lá no serviço alguém tinha perguntado, eu tinha imaginado isso, né? Que primeiro ele vai acessar o DNS que você definiu como padrão, e depois ir caçando, né? Só que eu falei que não tinha certeza, mas acho que é isso aí. Ele vai caçando, exatamente isso. Ele vai caçando sempre o próximo. Vai cascateando até chegar lá de cima e depois desce. Isso. Não, valeu. Poderia colocar direto? Ah, tô lá no serviço. Posso colocar o 8.8.8.8 para direto para o Google? Pode. Funciona. Você só não vai ter nenhum controle interno dentro da sua empresa. Tipo, eu quero redirecionar um site. Você não consegue. Por quê? Porque o redirecionamento quem vai cuidar vai ser o Google. Entenderam? Vamos imaginar o seguinte, a sua empresa lá, ela quer ter controle de algumas coisas. Tem funcionário acessando coisa que não deveria, esse tipo de coisa. Ela quer controlar isso. Como que ela faz? Ela faz uma configuração de rede em todas as máquinas, no qual o servidor DNS ela cria dentro da própria empresa. Entendeu? Lá dentro da sua empresa, você cria um servidorzinho DNS. Beleza? E lá dentro desse servidor fala o seguinte, ó, o que você não achar aqui, você vai lá e procura no Google. Beleza? Então ficou estipulado para ele. Ele primeiro procura dentro da empresa, tudo bem? Do seu servidor dentro da sua empresa. Se não achar, você procura lá no Google. Vamos imaginar que você fez essa configuração. Então, quando você coloca qualquer site, se tiver em branco essa tabela, a sua máquina está aqui. Ela vai lá, procura dentro da sua empresa primeiro. Como está em branco, não tem nada, o que ela faz? Não tem nada? Procura na próxima, que é do Google. Ele vai lá no Google e pergunta. E localiza o site. Normal, está funcionando. Aí você quer controlar um site. Por exemplo, vamos imaginar que o cara está acessando o site da UOL toda hora. E você quer bloquear o site da UOL. Fala, pô, os caras passam o dia acessando o UOL e eu não quero mais que eles fiquem fazendo isso. Como que eu vou bloquear? Ele vai lá no servidor DNS interno dele e coloca lá www.uol.com.br e coloca um IP da onde ele quiser. Por exemplo, ele pode ter um IP ou uma página que fala lá, volte a trabalhar. Um exemplo, sei lá. Ou o site da empresa, ele redireciona para o site da empresa. Então, o que vai acontecer? A sua máquina está aqui. Quando ele procurar o UOL, ele vai vir nessa lista e procura o UOL. Ah, eu achei. Qual que é o IP interno da sua empresa? Ele vai lá e procura o IP interno, vai mostrar a página interna da sua empresa. O cara nunca vai conseguir abrir a página do UOL. Entenderam? Porque é legal ter esse controle por parte da empresa? Sim. Aí a empresa consegue controlar o acesso que o funcionário vai ter. Pode falar, Cauê. Professor, tipo, então, por exemplo, na prefeitura, quando eu trabalhava lá, os funcionários da prefeitura não podiam usar o computador para acessar determinados sites. Era através disso, então. Ele cria um servidorzinho lá dentro e faz uma lista dos sites que o cara tem a ver com o domínio do computador ou só o DNS mesmo? Só o DNS. Legal. Ele vai lá, cria um DNS e dentro desse DNS ele coloca onde você quer acessar o IP, onde você quer acessar o IP. E ele vai preenchendo essa lista. Uhum. Aí configura todas as máquinas para esse DNS. Sim. Quando o cara for acessar, ele passa pelo DNS, ele olha essa tabela. Ah, você está querendo acessar Playboy? Qual é o IP? O IP é o IP do Instituto Federal. Aí a hora que o cara tenta acessar Playboy, aparece a página do Instituto Federal. Tipo, quando eu arrumava, eu tinha que colocar esse DNS, mas eu não sabia por que eu colocava esse DNS. Eu colocava lá e pronto.
E realmente não dava para acessar Facebook, essas coisas. Não tinha como. É porque ele tinha uma lista. Esse servidor DNS, o que é? Uma lista com todos os sites proibidos. Ele proíbe só. Não, você pode redirecionar ele para outro lugar também. Legal, legal. Tipo, pode ser feito com uma regra de firewall também, né? Dependendo do que você estiver utilizando lá, você consegue bloquear pelo link direto no firewall. Também. Geralmente é mais custoso, né? Porque geralmente são firewalls que você paga, né? Mas o DNS é mais simples. O DNS você pode redirecionar ele para uma página da sua empresa. Legal. Então, a hora que o cara tenta acessar uma Playboy, alguma coisa, um site desse pornográfico, na hora cai para dentro do site da empresa e ele volta a trabalhar. Até, tipo, YouTube, Facebook em área de trabalho, né? Que não deveria. Exato. Você pode bloquear tudo e redirecionar tudo para o site da sua empresa. Nesse caso é perigoso em lugar público, né? Sim. Porque a pessoa pode, sei lá, eu vou acessar, que nem o Gabriel falou semana passada, o Banco do Brasil. Aí eu posso, no meu Wi-Fi público, colocar um site falso e, tipo, entra no DNS do... A pessoa entra no banco pelo link certo, porém ela vai ser redirecionada para um site falso que é igual. Aí se Exato. cai. Poderia fazer Por isso. isso que vocês não devem ficar acessando. Eu tô com meu celular aqui. Aí o cara vai lá e fala, nossa, eu tô com meu celular, tem internet de graça aqui, ó. E o cara entra. E vai fazer transferência, tudo pela essa internet de graça. Qual é o problema da internet de graça? Você não sabe qual DNS que ele tá. Entendeu? Vocês já pensaram nisso? Tem um boteco. Aí o cara tem lá, rede gratuita. Wi-Fi gratuito. Fala, nossa, que legal, tem um Wi-Fi gratuito aqui, ó. Aí nesse Wi-Fi gratuito, o DNS dele é um DNS Piratex lá dentro. Entendeu? Aí ele pega todos os sites de banco e redireciona para um igualzinho. Aí se você for fazer alguma movimentação financeira, o que vai acontecer? Vai cair nesse site, a pessoa vai achar que está no Banco do Brasil ou no Santander e na verdade está no site lá de clonagem. Entenderam? Por exemplo, alguns bancos já perceberam isso. O Santander só deixa fazer movimentação se você tiver, pelo menos no meu está habilitado isso, se eu estiver usando linha de dados privativo do meu chip. Ele não deixa fazer uma movimentação, acessar o site, usando o Wi-Fi. Então, se habilita o Wi-Fi, ele desliga lá e não deixa você acessar. Entendeu? Por que ele faz isso? Por que o Santander ia desabilitar ali, pessoal? O que vocês acham? Para não ocasionar falhas, né? Para você não entrar no botequim. Até onde que eu tava lendo umas matérias lá, acho que antigamente, hoje eu não sei, né? Mas o banco que tinha mais problema além do Inter lá com questão de segurança de aplicativo era o Santander e o Inter, né? Aí eles vão meio que... Aí que eles fizeram? Bloquearam. Agora, você tem que usar o DNS da operadora. Quando você está usando um chip de celular, um GSM, tudo bem? Quando você acessa, você usa obrigatoriamente o DNS da operadora. Então, teoricamente, o banco confia que a Vivo, a TIM, a Oi não vai te sacanear. Entendeu? Que aí tá beleza, pode acessar. Então, por isso ele bloqueia o Wi-Fi. Agora, se eu pegar meu celular, ligar o Wi-Fi e tentar entrar no site do banco, ele não conecta. Nem que você queira. Aí você tem que desligar o Wi-Fi para ele conectar. Por que isso? Para pegar o endereço IP correto. Ficou claro esse negócio de DNS?
Sim. Alguma dúvida quanto a essa parte de nomeação? Nenhuma? Então, essa parte de nomeação, pessoal, isso aqui é só uma finalização. Tá aqui, o material tá lá dentro, as aulas estão ali dentro, vocês assistem depois, ok? A aula de hoje é sobre sincronização. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre sincronização. O que é a sincronização? Quando você tem um sistema distribuído, você tem várias máquinas, eu preciso sincronizar, falar que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, você vai fazer duas máquinas vão tentar fazer um saque. Elas têm que saber quem chegou primeiro. E não dá para confiar no horário, no relógio do sistema. Por quê? Porque o relógio do sistema, ele pode estar errado. Por exemplo, o meu agora são 7h41. Vou fazer um teste para vocês, mais exato. Um instante. Eu peguei aqui, ó, celulares diferentes, lugares diferentes. O meu tá 7h41. O meu celular, o horário dele, 7h43. Da minha esposa, 7h46. Então, se eu for fazer um registro, por exemplo, de um número, e que preciso colocar quem chega primeiro é quem clicou aqui primeiro. Aí cada um tem um horário. Quem clicou primeiro se os relógios são tudo louco? Tudo bem? Cada um tá marcando um horário diferente. Ó, o meu agora 7h42, esse daqui, ó, 7h46 e esse 7h44. Cada um marca um número. Quem chegou primeiro? Entendeu? Cada máquina tem um valor diferente de hora. Só que todos estão no mesmo instante, teoricamente deveria ser a mesma hora, mas não está. Como que eu sincronizo isso? Para poder fazer uma aplicação. Por exemplo, como é que eu sei, ó? Vou começar a rodar. Comecei a rodar às 7h40. Tudo bem? Ou 7h43, que está o meu computador aqui, ó. Aí, por algum motivo, ele vai para esse celular que está na rede. Vamos supor que é um cluster. Sai o meu processo para cá e continua aqui. Tá 7h43. Ele vai continuar aqui, vai rodar mais um minuto. 7h47. Tava 43, mais um minuto 44. Ele vai lá e registra 47. Para ele, eu rodei 4 minutos. Quando na verdade rodou um só. Por quê? Porque os relógios estão errados. Então tem que ter um jeito de sincronizar isso daí. Então, se eu tenho um sistema que tem vários computadores, para poder mandar uma informação, eu tenho que saber quem que chegou primeiro, quem é mais velho, quem é mais novo. Então, isso se chama algoritmos de sincronização. Ficou claro isso daí? E aqui tá beleza. Entenderam o problema? Qual que é? Uhum. Então, qual é o problema? Quando eu tenho várias máquinas e eu preciso fazer alguma coisa que o tempo é informação importante, por exemplo, a hora do cadastro. Eu preciso, tem 10 máquinas fazendo cadastro, cadastrando coisa. Precisa cadastrar o horário do cliente, que para mim é importante por algum motivo. Vai ganhar um prêmio quem bateu o determinado horário. Como eu estou cadastrando, como é que eu vou saber quem está fazendo isso? Ou uma loteria. Imaginou o site da Caixa Econômica Federal que tem milhares de lotéricas espalhados pelo Brasil inteiro. Aí, se esse relógio não tiver correto, o que a pessoa pode fazer? Esperar sair o resultado da loteria. Ah, os números sorteados foram esse.
O cara vai lá, volta o horário do computador e faz um bilhete lá de loteria. Com os números, com a aposta exata que vai ganhar. Esse foi um dos problemas no começo da loteria, sabia disso? Da fraude? Como que funcionava? Ó, vamos de novo. Imaginemos que nós temos várias lotéricas, tudo bem? Lotérica no meu computador é um, aqui é uma outra lotérica, aqui é outra. Cada um tem um horário diferente. Tudo bem? Como que funciona? Quando você faz a aposta, naquele canhotinho que você vai receber, naquele papelzinho que você recebe da sua aposta, tem o dia, a data e o horário da aposta que foi feita. Entenderam? Aham. Então vamos imaginar que vai ter agora, às 8 horas do dia 1º, vai ter um sorteio da loteria. Todo mundo já fez as apostas, já parou as apostas. Tudo bem? Todo mundo já terminou as apostas. Aí o que o cara fazia? Os caras tinham uma lotérica lá que era de confiança dele. Ele assistia o sorteio, anotava os números que foram sorteados. Por exemplo, foi sorteado os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os números da sequência foi essa, de 1 a 6. Beleza, o que ele fazia? Ele ia no computador da lotérica, ligava o computador, alterava a hora do sistema. Tudo bem? Colocava o dia anterior. Aí ele fazia uma aposta com os números sorteados exatamente e mandava imprimir o cupom. Porque o computador pegava a data do computador, não a data do... Caralho. Entendeu? Igual quando no meu joguinho eu mudo a data do celular para poder pegar o prêmiozinho diário dele. Dá pra fazer Exato. isso antigamente no Facebook, não dá mais. É. Muitos lugares fazia isso, pessoal. Os caras esqueciam desse pequeno detalhe que é a sincronização. Eu usava isso aí para poder ativar o Windows Server 2008 R2 lá. Você voltava para 1900 e bolinha lá e dava o start e ele ativava. Aí você reiniciava a máquina, voltava ao normal e tava com o Windows original. Então, aí você vai vendo que, Microsoft nunca percebeu isso. Caixa Econômica Federal não percebia isso. Facebook não percebia isso. Olha o tamanho das empresas, pessoal. A gente não está falando do Zezinho da esquina. Repararam o tamanho das empresas? Qual é o problema? Quem fez o site não teve aula de parte de sincronização. Não teve essa aula. Que ele tinha que se preocupar. Quando eu faço um sistema que tem mais de uma pessoa rodando, eu tenho que me preocupar com esse detalhe. Um minutinho só, pessoal. Entenderam? Sim, agora sim. Então, qual era o problema? O problema era essa aula de sincronização que a gente fala exatamente isso, essa preocupação de sincronizar os relógios. Os caras que fabricavam sites animais, grandes, sistemas operacionais inteiro, o Windows inteiro, pessoal, você tem noção? Todo mundo usando. A maior parte da população mundial rodando o negócio que o cara esqueceu desse pequeno detalhe. Entenderam a bagatela do negócio? Sim. Aí, era prejuízo para a Microsoft, que qualquer um usava o sistema ad eterno, porque voltava a data. Tudo bem? Era maluco que ganhou 40 vezes na loteria. Como é que o cara conseguia fraudar um negócio desse? Era assim, ele entrava, colocava a data anterior, imprimia o boletim lá na caixa e falava assim, olha, eu ganhei a loteria. O cara da caixa pegava o papel, é original, foi feito numa maquininha deles, falava, beleza, ele ganhou, né? Fazer o quê? E entregava o prêmio pro cara. Entenderam?
Entenderam a importância dessa parte de sincronização? Alguma dúvida tem? Não, que não. Quer ver, ó? Por exemplo, só para você ter uma noção de como que esse negócio era bravo, tinha um político que ele ganhou 200 vezes na loteria. Qual a probabilidade de um Essa cara notícia aí. fazer 6 números numa loteria e ganhar uma vez? Agora o cara ganha 200. Não é? Várias vezes teve essa notícia já, né? Hã? De alguém que ganhou 10, 200 vezes e só depois a pessoa se toca acontecer. Mas um monte de vezes acontece isso. Agora imagina uma pessoa falar assim, não, eu sou muito sortudo, eu sempre adivinho os números. Eu jogo e ganho 200 vezes. Você tem noção do que é isso? Quase todos os prêmios de loteria o cara pegou. Mas aí não tem a ver com ele ter feito algum esqueminha. É esquema mesmo de armação mesmo. É a armação. O cara vai lá, o que ele fazia? A caixa era meio idiota, não percebia isso, né? Toda semana tinha prêmio, ele ia lá e trocava o número, trocava a data. Nossa. Entenderam? Os caras perceberam que se trocava a data, voltava, imprimia e ficava lindo. Era o caso que o Gabriel falou, do Windows, era a mesma coisa. Os caras nem se tocavam desse pequeno detalhe. Que tinha que sincronizar em algum lugar. Entendeu? Alguém deve ter feito o teste, viu que funcionava. Deu para fazer, hein? Vamos pegar os números agora e colocar aqui e fazer. Acabou de sortear e já faz um bilhete premiado. Por quê? Porque a hora que acaba o sorteio, a caixa começa a verificar se alguém ganhou. Para ver se foi acumulado ou não. Entendeu? Uhum. Então o cara abriu o sistema, conforme o cara era sorteando os números, já ia digitando os números. Na hora que pegava o último número, já apertava Enter e já gerava o boleto lá. Por quê? Porque a hora que terminava o sorteio, a hora que a caixa ia rodar, ela pegava o cara e falava, teve um ganhador na região tal. Ficou claro? Que era um esquema. Só para vocês terem uma noção que isso daí tá lá no History. O cara foi pro History, ganhou. O cara conseguiu fazer um negócio esse daí, né? Olha lá, ó. Deputado ali, ó, ganhou 200 vezes na loteria. O João Alves. Lá na Bahia. Você acha que ele era tão sortudo assim? Vamos ver onde que ele falava. Milhões de dólares,
Que depois tem a historinha dele, depois um dia alguém quiser, vai lá dar uma olhadinha. O esqueminha da lotérica. Ficou claro, pessoal? Por que é importante? Sim, sim. Aí, como que ele faz isso? Através de algoritmos. Tudo bem? Então, hoje, a aula vai ser diferente. Eu expliquei o porquê, por que a gente tem que fazer. Aí, agora a gente tem que ver os algoritmos. Eu vou distribuir um algoritmo para cada um. Cada um vai pesquisar um algoritmo agora. Tudo bem? Vou dar uma hora para vocês fazerem isso e nós vamos apresentar. Tudo bem? Cada um vai ter que explicar um algoritmo. Como é que ele faz para sincronizar? Tenho duas máquinas. Como que eu faço para o relógio ficar igual? Por quê? Eu não posso simplesmente pegar, pega a hora daqui e copia para cá. Imaginou que essas máquinas estão muito longe uma da outra. Eu leio aqui e falo assim, que hora que é aqui? 7 horas. Só que demora 5 minutos para chegar lá. Se eu passar essa hora para lá, na hora que chegar lá, ela vai ser 7 horas aqui. Mas só que aqui já passou 5 minutos, agora é 7h05. Entenderam o problema? Ficou claro isso daí, pessoal? Ó, linha do tempo, tá aqui, ó. Primeira máquina, tá marcando 7 horas. Aí ele precisa sincronizar a outra. Aí eu mando o comando, ó, são 7 horas, atualiza aí. Na hora que tá enviando esse horário, esse horário continua passando. Quando chegar nessa máquina aqui, chegou 7 horas aqui, ó. Então ele vai lá e coloca 7 horas, foi o horário que você mandou. Só que demorou tanto que já passou, agora são 7h05 nessa máquina de baixo. E você mandou 7 horas para essa daqui, ó. Então, como que eu faço para sincronizar? Entenderam o problema? Aham. Então, eu vou sortear agora um algoritmo para cada um. Sortear não, eu só vou pegar a lista aqui e vou passar um para cada um. Vou pegar a lista de presença. Primeiro eu vou fazer a presença, porque aí eu tenho todo mundo que está presente, né? É mais fácil. É a aula de hoje. Beleza? Então eu vou fazer aqui a chamada. Bruno. Bruno? Não? Caio? Eu. Gabriel? Presente. Jennifer? José Cardoso? Presente. Cauê? Eu. Lázaro? Lázaro tá aí. Luiz? O Luiz estava aí. Cadê o Luiz? Deve ter caído, mas eu vi que ele estava aí. Luiz, volta aí. Tem trabalho a fazer. Matheus? Matheus? Não? Rafael? Rafael? Tô aqui. Tô aqui. Vinícius? Presente. Wesley? Presente. Então tá faltando aí. O Luiz saiu, caiu. O Matheus não tá aí. Ou tá? Não, acho que não. Para mim não tá aparecendo aqui. O Matheus não está, a Jennifer não está e o Bruno também não está aqui. Não tá aparecendo, pelo menos. Então, beleza. Então, essa é a nossa lista.
Então, nós temos agora 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Umas 7 pessoas? É isso? Tem 8, tem um a mais aí. Mas vamos lá. Vou abrir aqui e tem um trabalho aí que eu vou passar para vocês. Ó. Eu vou mostrar o trabalho, vou editar e já vou colocar o nome da frente. Então, começar pela ordem aqui da chamada, pode ser? Mais fácil, não vai fazer diferença. Quem vai ficar com o quê? Então, Caio ganhou o primeiro. Algoritmo de Lamport vai ficar com Gabriel. Algoritmo NTP, José Cardoso. Algoritmo de Berkeley, Cauê. Algoritmo das médias globais vai ficar com Lázaro. Média local põe parecido, depois eu troco se sobrar. O Luiz não tá aí. O Matheus também não. Rafael. Vai ficar nesse aqui. O próximo, Vinícius. Exclusão mútua. Wesley. Tem vários. Tem o algoritmo do Christian. Wesley. Aí os outros já vou sorteando aqui. Algoritmo do vetor. Vou colocar quem está faltando. Matheus. Algoritmo centralizado vai ser o Luiz. Christian vai ser o Bruno. E posicionamento global de nós, não é nós de pessoa, nós são máquinas. Vai ficar com a Jennifer. Beleza? Então, acho que vocês estão vendo minha tela aí. Não estou vendo a tela, não. Não? Nem sei qual é o meu tema também que você não falou. Putz, é porque eu estava achando que vocês estavam vendo minha tela. Então, tá aqui, ó. Deixa eu salvar isso daqui, que eu explico. Ó, dentro lá do IAD, procura lá, trabalho de sincronização. Tudo bem? Acharam ali? Trabalho de sincronização. Acharam aqui? Beleza. Aqui, ó, tudo que eu ia falar tá aqui dentro. Ó, sincronização, as abordagens. Então, tem material aqui para vocês verem. Tem a internet para pesquisar. E aqui dentro, ó, tem o que cada um vai fazer. Beleza. Beleza? No caso do Caio, por exemplo, aqui é um relógio real. Como é que funciona um algoritmo de um relógio real? Vocês vão notar, como, por exemplo, um relógio atômico, como é que ele trabalha? Tudo bem? Porque a hora da Terra, só vou adiantar que você vai ter que pesquisar tudo isso daí, a hora da Terra ela vai desacelerando com o tempo. A Terra, toda hora ela vai desacelerando. Então, como é que eu corrijo isso? Como é que funciona essa base de negócio de horário? Como que foi feito o relógio? Entenderam? Como que trabalha um relógio atômico? E isso quem vai fazer vai ser o Cauê.
O Caio, desculpa. Desculpa. É o Caio que vai fazer isso. Aí o Gabriel vai falar sobre o algoritmo de Lamport, que é um dos algoritmos para tentar resolver esse problema. Depois, o José vai procurar o NTP, que é um algoritmo em rede. Esse Energy Network. Tudo bem? Depois, o Cauê vai procurar o algoritmo de Berkeley e assim por diante. Entenderam? Certo. Eles têm 1 hora para fazer isso daí. Ah, é pra amanhã mesmo? É para hoje. Vai apresentar hoje. Ué, mas para apresentar hoje já? Ah, então é só pesquisa normal, não precisa implementar nada, né? Não, vocês não vão implementar. Beleza, então. É pesquisar Pode como começar, né? funciona. Tá em slidezinho, alguma coisa assim? Hã? Algum slide, alguma coisa? Isso, você vai montar um slide para poder apresentar. Beleza. Tem 1 hora. Mas vai dar tempo, né? Hã? Vai terminando e vai apresentando, é isso? Durante essa hora? É. E tipo, já é 8 horas. Aí a gente volta às 9 e começa as apresentações. Beleza. 1 hora então, 1 hora e meia, tá, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte: agora é 8 horas. A gente vai sair e volta às 9. Tá, Tá bom. Entenderam? vamos tentar aqui. Falou. 1 hora para vocês. Já tem o algoritmo pronto. Qualquer algoritmo, ó. Vou pegar um aqui qualquer, ó. Se eu pegar qualquer algoritmo desse daqui e colocar, ó, pessoal, ó, qualquer um deles explica como é que funciona. Tem 1 quilo de material. Então você só quer como que funciona, é que você colocou aí no tema aí do trabalho aí, 3 coisas para fazer. Quando foi criado? Ah, Não, foi criado em como funciona, 1910. vantagem, desvantagem e os algoritmos. Como funciona, você vai explicar. Ah, funciona assim: o cara vem aqui, coloca uma bolinha aqui, Não, volta esse aqui, explicou como é que funciona. Qual é a vantagem e desvantagem? Olha, esse daqui é muito bom, só que tem um probleminha. É ruim para isso. Tá. Entendeu? Ok, até mais. Tchau. Então é rapidaço, é 1 hora, hein? 9 horas, todo mundo de volta. Quanto tempo de apresentação, professor? Hã? Quanto tempo vai apresentar? Ah, é 1 minuto ou 2, é só para explicar o beleza. algoritmo. Beleza. Pra gente tá Entendeu? lendo aqui o Wikipedia do negócio. Já posso apresentar, professor? Não, é 1 hora. Tô brincando. Deixa todo mundo preparar, Legal. todo mundo junto. Pode sair daqui, né? Não precisa ficar aqui, não, né? É, pode sair. A gente vai sair beleza. agora. Eu vou parar essa gravação e vou marcar uma outra aula. Vou abrir mais uma aula lá no sistema daqui 1 hora. Todos entenderam? Ok. Falou. Daqui 1 hora vamos de volta. Beleza. Falou.